Secção do Evangelho do Dia. E o Evangelho de hoje que vamos refletir é o Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 31 a 47. João, capítulo 5, versículo de 31 a 47. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória um dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então na minha palavra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho de hoje é um Evangelho muito interessante, porque Jesus se apresenta como Filho de Deus, o enviado do Pai, para trazer a salvação, a boa nova ao mundo. Mas nem todo aquele se abriu para esta boa nova. Nem todo aquele acreditou nas palavras que saíam da boca de Jesus. Muitos não acreditou que ele era verdadeiramente Filho de Deus. E hoje o Evangelho traz Jesus mostrando para aquelas pessoas o motivo pelo qual eles não conseguiram acreditar que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Porque faltou fé, faltou acreditar, faltou entender que diante dele estava o próprio Filho de Deus, Jesus. Jesus disse em um certo momento: quem vem a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um só. E o Pai está unido em Jesus Cristo, e Jesus unido com o Pai. E a palavra do Pai, ela se faz presente através da ação de Jesus. Jesus faz as obras acontecerem por intermédio do Pai, o nosso Deus e Senhor. Tudo aquilo que Jesus fez foi por intermédio do Pai. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava, Jesus transformava a vida das pessoas, porque o Pai ali agia, na vida e na ação de Jesus. Deus e Jesus é um só. E ele estava ali ensinando, pregando, e não acreditou. Se ele tivesse acreditado, as coisas deveriam acontecer com mais, digamos assim, com mais tranquilidade na vida dos irmãos e irmãs. As pessoas, quando não acreditam,
na palavra de Deus, fica difícil acolher a graça que é derramada através dessa palavra. Fica difícil acontecer a conversão em suas vidas, porque não acredita. O acreditar é que faz tudo se transformar. Quando eu acredito, eu tenho a possibilidade de me tornar um homem e uma mulher melhor, porque através da fé ela pode transformar a minha vida e fazer o meu acreditar ser força o suficiente para que eu possa superar as dificuldades da vida. Jesus veio e o testemunho que João dava de Jesus era um testemunho muito grande. Ele era a luz, uma luz que brilhava, através da ação do Espírito Santo que se dava na vida de João. Só que muitas pessoas acolhiam aquela luz e viviam a experiência com Deus, mas muitos não acreditavam, muitos não acolhiam. Mas Jesus é aquele que não precisa dar testemunho. Ninguém precisa testemunhar Jesus. Naquele tempo, Jesus, com as suas obras, ele mesmo já se mostrava que ele era diferente, que era verdadeiramente o enviado do Pai. Jesus não precisava do testemunho humano, pois ele mesmo bastava a si só. Mas, infelizmente, as pessoas não acreditavam, se fechavam e não queriam acolher a boa nova que vinha da boca de Jesus, trazendo uma cura, uma libertação, abrindo os olhos daquelas pessoas para que elas pudessem enxergar os erros que estavam cometendo. Então é muito difícil quando a gente não acredita. Até hoje é assim. Muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, muitas pessoas não acreditam na ação de Deus, muitas pessoas não vivenciam a palavra de Deus em suas vidas. Por isso não mudam, por isso continuam vivendo, digamos assim, do modo triste, do modo não feliz, porque através da palavra de Deus nós encontramos um sentido maior para nossas vidas. Hoje as pessoas continuam indo na missa, mas muitas dessas pessoas às vezes não acreditam. Estão ali de corpo presente, mas o coração está longe, a sua fé está fraca, sai dali desanimada e não se esforça para colocar em prática aquilo que Deus falou, especialmente para ela naquele momento. Então a ação de Deus ela dá na nossa vida, a partir do momento que eu tenho fé, que eu acredito e que realmente Deus agirá na minha vida. Assim seja. Amém.